Se Satanás, todos os seres, eles possuem uma filiação ali com Deus, existe esse ser. O mundo cristão, ele sabe que existia adoração a Baal, a Satanás, e eles sabem que essa figura existiu e ela estava lá no céu, não sabe? Eu acho que ninguém tem dúvida, pelo menos os cristãos, né? Os judeus, eles negam que a figura de Satanás exista, pobre deles, né? Triste. Até os pagãos conhecem que existe uma figura maligna e tal, mas eu estou aqui falando com vocês que conhecem a Bíblia. Ninguém de vocês tem dúvida que Satanás, ele existiu e ele estava no céu. Ele era bom ao início e ele se corrompeu. Da mesma maneira, a figura da rainha dos céus, vocês não deveriam ter dúvida que um dia ela era um ser bom e que ela estava conectada ao Pai, exatamente como uma mãe, e ela estava nos céus, só que ela se corrompeu. Por isso que o culto, tanto a essa rainha dos céus e a Baal, tá? E eu vou depois agora fazer uma leitura sobre as questões dos cananeus, era proibido e está ligado a entidades que caíram. Ambas estavam no céu e ambas caíram. Só que o título de cada uma, isso que é interessante. As pessoas, elas conseguem entender que Baal... Na verdade, as pessoas não sabem nem que Satanás é filho de Deus, né? Eu já vi os caras falando, ele é uma criatura, tipo como... Eles chamam aquilo que às vezes a palavra chama de criatura, eles pensam que criatura é um negócio assim, tipo, Deus ele pegou alguma coisa, um elemento assim e falou, você é um ser, você é uma criatura, tá? E aí Jesus, eles querem que Jesus é o único filho por causa do termo unigênito, sendo que eu já coloquei para vocês que, por exemplo, em Hebreus, lá fala claramente de Isaac, o mesmo termo para Jesus, né? Ele é chamado de unigênito. E qual de vocês não sabe que existia o outro filho, que era primogênito em ordem, inclusive, de nascimento, e ainda filho de uma outra mãe? E esse é o grande padrão, inclusive. A figura de Abraão, ela prefigura Deus. A figura de Sara, ela prefigura o Espírito Santo. A figura de Agar, que ela prefigura essa rainha dos céus antiga, do qual ela foi mãe de uma outra geração. Tá? Vale lembrar, tá, pessoal, que quando eu falo disso agora, nesse momento, não quer dizer que Agar era maligna. Eu só estou colocando que o padrão bíblico quer mostrar algo para você. Ninguém de vocês, eu creio, que tem dúvida que a figura de Isaac prefigura Jesus. É muito claro que Isaac é a figura de Jesus, então você consegue extrair padrões dele. Então a mesma coisa, existiam outros filhos, existiam os filhos de Deus e os anjos são filhos de Deus. Então as pessoas têm dificuldade em entender que Satanás era filho e era filho de um tipo de mãe. Que mãe era essa? A gente depois vai entrar daqui a pouco na questão da cultura cananeia, tá? Então, da mesma maneira que essa mãe, ela chegou a gerar filhos, e Deus, ele teve sim uma entidade que estava ali ao seu lado, e que era a rainha dos céus, e por isso que no paganismo ela era adorada. A primeira adúltera foi Lilith. Exatamente. Exatamente. No mundo hebraico, né, os judeus, eles chamam essa figura de coruja, Lilith. Tá? Mas o grande... talvez qual era o nome que ela possuía? A Escritura não deixa muito claro. Mas possivelmente, assim como o Espírito Santo tem para si títulos, a terminologia de Chokhmah, por exemplo, sabedoria, em hebraico, é interessante que aí você começa a entender por que existem deusas pagãs que usurpam esse tipo de nome. Temos, por exemplo, a deusa grega, Sofia. Né? Quem que é essa Sofia Lud? Essa Sofia Lud, provavelmente, ela representa a figura de Lilith, tá? Essa rainha dos céus antiga, usurpando e querendo se passar ainda por uma entidade boa e usurpando aquilo que é o lugar do Espírito Santo hoje. Tá? Vale salientar também que quando vocês fazem estudos sobre as Escrituras de uma maneira muito detalhada, vocês sempre perceberão que essa figura feminina está conectada a uma cidade. Então compreendo que a cidade antiga, que estava conectada a essa entidade feminina, era uma espécie de antiga Jerusalém. E essa antiga Jerusalém se torna aquilo que a Bíblia chama de Babilônia. A cidade da Babilônia, ou o império da Babilônia, ou ela chama de Babilônia. E aí, por isso que a Escritura coloca essa entidade como a mãe das abominações conectada com a Babilônia. E o Espírito Santo, que é a rua conectada com a Nova Jerusalém.
uma cidade abençoada, algo diferente. Não à toa, em Gálatas, a Nova Jerusalém é chamada de a Mãe Celestial, porque a Nova Jerusalém e o Espírito Santo estão completamente ligadas. Assim como a Mãe das Abominações e a Babilônia estão completamente ligadas. A queda dos anjos, ela está ligada a uma família. A frase Rainha dos Céus aparece na Bíblia por 2 vezes, ambas no livro de Jeremias. O primeiro incidente está em conexão com as coisas que os israelitas estavam fazendo, que provocaram a ira do Senhor. Famílias inteiras estavam envolvidas em uma idolatria. As crianças buscavam a madeira que os homens usavam para construir altares para adorar falsos deuses. As mulheres estavam envolvidas em fazerem a massa de tipos de alimentos, ou chamados bolos ou pães, a serem oferecidos a esta tal Rainha dos Céus. Nós vemos isso em Jeremias 7, verso 18. Esse título se refere a uma deusa no Oriente Médio chamada de Ishtar, a deusa síria e babilônica, também chamada de Astaroth ou Astarte, por vários outros grupos. Achava-se que ela era a esposa do falso deus Baal, também conhecido como Moloch. É interessante que, vale salientar que todas essas entidades, conforme as culturas, as regiões ou o idioma ia mudando, tal, elas permaneciam sempre a mesma entidade, mas recebiam às vezes nomes ou títulos diferentes, tá, pessoal? Mas sempre se tratou da mesma entidade. A motivação das mulheres em adorar Astarote decorre de sua reputação como uma espécie de deusa da fertilidade. E como ter filhos era algo muito desejado pelas mulheres da época, a adoração desta Rainha do Céu era excessiva entre as civilizações pagãs. Infelizmente, tornou-se popular entre os israelitas também. Aqui, geralmente pastores ou pessoas que estudam sobre essa questão dessa deusa da fertilidade, ou deus da fertilidade, no caso Baal e Asherah, eles eram como um casal, tá? Era entendido que era porque era difícil ter filhos, não. Na verdade, eu vou falar o português claro, o que ocorria. Orgia, tá? A questão da sexualidade, a energia que era emanada através de rituais sexuais entre pessoas, entre demônios e entre demônios encarnados, porque haviam também Néfilins, os Nefilim, tá? Seres que são seres demoníacos, espíritos malignos que também viam em carne. Esses cultos de fertilidade, eles eram questões muito complexas, não eram algo tão simples que as pessoas podem achar que era apenas ali um encontro, mas entidades chamadas íncubos e súcubos, assim como eu disse, demônios encarnados, assim como as pessoas que estavam ali nesse tipo de evento, elas realizavam uma espécie de bacanal, de orgia, de festa, onde havia muita comida, mas muita energia sexual. Tá? Então, era isso que atraía a todas essas pessoas. Não muito diferente do nosso mundo, porque as pessoas elas não percebem que quando elas estão em ambientes, em diversos tipos de ambientes, em festas e etc e tal, as entidades elas estão ali incitando as pessoas a ficarem nesse tipo de ambiente, no flerte com alguém, no encontro ali, sem compromisso nenhum, mas a grande questão é só simplesmente ter ali um momento, né, onde as pessoas inclusive ingeriam certos tipos de substâncias, isso facilitava com que elas ficassem possuídas. Então, assim como as pessoas tinham relações ali com as outras, havia a questão também que não era respeitada do gênero, tá? Porque existia também essa questão de homem com homem, mulher com mulher, etc. E era uma coisa terrível. Isso era a abominação. Esse é o culto de fertilidade. Essa é a idolatria que a Escritura ela sempre combateu de uma maneira, não é só tipo o cara ele adora o anjo tal, que é uma idolatria, mas e ele fica orando para esse anjo. Não, a questão aqui era algo, por isso que era um pecado a nível de morte, onde Deus ele tinha uma ira muito grande contra essas questões. Tá? A segunda referência, Rainha do Céu, encontrada em Jeremias 44, 17 até o 25, onde Jeremias está dando ao povo a palavra que havia recebido de Deus, e lembra as pessoas que a desobediência, essa idolatria, ou seja, esses cultos de fertilidade, tá? Causaram a ira do Senhor e que ele iria puni-los com calamidade. Jeremias adverte que maiores castigos viriam se eles não se arrependessem. Eles respondem que não têm nenhuma intenção de abrir mão de sua adoração de ídolos. Prestem bem atenção. Eles conheciam que Deus ele era real e tal, mas eles não queriam abrir mão dessa questão. Tá? Prometendo continuar a oferecer libações à Rainha do Céu. Então não era só uma questão de culto a uma entidade. A questão era o que era feito nisso.
O grande ponto é que, quando a gente fala sobre isso, as pessoas elas associam errado uma coisa. Rainha do céu, mulher, então não pode ter isso, isso é algo maligno. Chegam, inclusive, a confundir que o feminino é algo mal. Né? As mulheres elas têm grande responsabilidade nisso, porque a mulher ela é a figura, na questão entre o homem e a mulher, ela é a figura que chama atenção e ela é a figura usada muito pelas entidades para essa questão sexual. Né? É mais difícil que homens eles sejam objetos ali de desejo de mulheres. Existe isso, claro, obviamente, ambos, mas muito mais as mulheres, então elas existiu muito essa questão dessas prostitutas e essas questões que eram a forma de chamar, principalmente as pessoas a esse tipo de culto, tá? E é dito o seguinte, Astarote, eles iam tão longe nesse culto a essa entidade, porque eles tinham um certo tipo de reconhecimento que ela também proporcionava paz e prosperidade a eles, na ideia deles, tá? Onde eles preferiam isso do que a misericórdia e aquilo que era a graça de Deus, tá? E aí diz aqui, nesse tipo de artigo, que eu achei interessante, ele diz, não está claro onde se originou a ideia que Astarote era uma consorte do próprio Yod-Heh-Vav-Heh. Mas é fácil ver como a mistura do paganismo, que exalta uma espécie de deusa, com um culto do verdadeiro rei do céu, que é o Senhor Deus, levar à combinação de Deus e Astarote. Aqui, o próprio artigo, ele acaba compreendendo que é o seguinte, existe o rei do céu, mas não pode existir rainha. Olha a ideia errada. Então ele acaba não entendendo por que ou como surgiu essa ideia de que Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, ele tinha uma esposa. Então ele acha estranho, então ele acha que é o paganismo que fez uma mistura, como que se não pudesse haver uma rainha ou algo do tipo nos céus. Como se o feminino ele fosse o mal. Por isso que às vezes as pessoas confundem ou acham que, quando, por exemplo, eu ensino sobre a figura do pai, da Ruach, né, ser feminina, e que geram a Yeshua, Jesus, eles entendem que não é um culto ao sagrado feminino, mas quem está fazendo culto ao sagrado feminino? Aliás, o Espírito Santo, ninguém deve adorar ao Espírito Santo, né, ou algo do tipo. A figura de Cristo, um rapaz me mandou uma mensagem esses dias, falou, Samuel, se Deus é o Pai, tá? E é só Deus devemos adorar, como que eu não posso cair em idolatria se eu adoro ao Messias, se eu o homenageio, se a Escritura fala de glória ao Senhor e tal, qual dos senhores é e etc. Eu falei, cara, é muito simples, né? A Escritura, ela fala, inclusive eu não peguei aqui esse salmo, mas é até um salmo que ele fala assim, beijai o filho, para que ele não se ire. Ou seja, Deus, ele ordena, está ordenado que os seres se prostrem, que reconheçam tudo que Jesus fez e todo o poder que foi dado a ele. Então é uma ordem do Pai. E vale lembrar que quando nós compreendemos o poder que foi dado a Cristo, ao Messias, nós nunca estamos substituindo a Deus o Pai. Tá? Por isso que sempre ele está em seu trono, e a Escritura diz que o Messias está sentado à direita. Ele não está no próprio trono do Pai. Isso é bem simples, tão simples de entender. Mas as pessoas, como elas fazem aquela confusão, porque a igreja católica diz que Jesus é o próprio Pai, e ficam naquele negócio, e fica aquela bola de neve, e eles não conseguem compreender a simplicidade disso. Mas ao Messias ainda há uma ordenança. Mas a figura, no caso do Espírito Santo, não há uma ordenança você pegar e fazer um tipo de culto, tá? Ao Espírito Santo, algo do tipo. Esse é o grande problema, tá? Mas não é o problema ser um ser feminino nos céus, ter esse ser. Porque a própria Escritura diz que é algo imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou, imagem e semelhança os criou, então isso existe no céu, tá? Então, isso é muito simples. E aí diz o seguinte, ele é o único que reina e não compartilha o seu reinado, trono e autoridade com ninguém. Sim, a autoridade de Deus ela é única, mas ele possui seres e ele delega poderes aos seres. Não o próprio poder dele de status. Deus nunca vai delegar seu status é único, mas é assim como ele delega ao Messias e existem outros seres. Então aqui, esse tipo de estudo é o que você vai encontrar geralmente das igrejas falando sobre essa rainha dos céus, porque eles não entendem. Você vê que eles não sabem de onde surgiu isso, o que é isso, por que isso. E eles acabam demonizando o próprio feminino em si, o ser feminino. Então aí a mulher, muitas mulheres, elas no sagrado feminino, que elas acabam adorando essas entidades pagãs antigas, que elas acabam adorando mesmo essas entidades, tá? Ocorria que elas se enxergavam ali
como representadas. Por quê? Porque, na verdade, no mundo antigo, se teve o cuidado, porque a queda dos anjos está completamente ligada a essa entidade feminina antiga, e depois, logo em seguida, a figura de Satanás. Tá? Então, no mundo antigo, no caso dos hebreus, eles tiveram muito cuidado de em dado momento, não dar ênfase nessa entidade. Tá? Esse é o grande ponto. Isso é muito importante vocês compreenderem. Tá?